está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Muito bem, gente boa, vamos começando mais uma edição do nosso Debate 93. Hoje é terça-feira, 23 de julho de 2013. A nossa equipe já está prontinha para te receber, para te atender com o maior carinho aqui durante a programação da 93. Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, a nossa Cátia Regina, a Catita. Estamos começando mais um Debate 93. Fale com o Debate 93. Telefone 24610093. E-mail debate@radio93.com.br. Pois é isso. E você vai ligando pra cá hoje, 24610093, vai dar sua nota ao debate. Você pode ligar até as 2 da tarde. Dá 3 opções de nota, você liga, vota e o debate campeão da semana será reprisado no domingo às 11 horas da manhã. E você ligando hoje, você vai concorrer ao CD Seja Adorado do Ministério Sarando a Terra Ferida, o DVD Advogado Fiel de Bruna Carla e o CD Milagres da Adoração, pra você que vai participar pelo Facebook, ok? Agora são 11 horas e 7 minutos. Está no ar o nosso Debate 93 pela Rádio 93 FM. Assunto de hoje do nosso debate. Eu frequentava uma igreja com os meus pais, mas eu resolvi mudar. Hoje eu tô numa outra denominação e posso dizer que eu me encontrei finalmente. Cresci muito espiritualmente, a cada dia eu tenho mais sede de Deus. Só que meus pais não aceitam isso de jeito nenhum. Mesmo sendo evangélicos, me proíbem de participar das atividades e me criticam o tempo todo. É incrível que os meus próprios pais não me apoiem na minha busca pela presença de Deus. Eu devo prejudicar a minha vida com Deus só para obedecer aos caprichos dos meus pais? Qual a melhor forma de fazer com que os pais respeitem as escolhas dos filhos, hein, gente? Meu Deus do céu. Esse é o assunto de hoje do nosso Debate 93. Pela ordem da escolha do destaques, pastor Orvalino, bênção pura. Pastor Orvalino, que é o pastor da Igreja Batista em Itaipu, Belford Roxo. Destaque do pastor foi: eu frequentava uma igreja com meus pais, mas resolvi mudar. Isso já caracteriza um problema, pastor? Bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate. Bom dia, Cid Gonçalves. CJR, igualzinho. É o costume, né? É um prazer poder estar aqui mais uma vez nesta manhã maravilhosa, nesse debate, poder aprender junto com os queridos debatedores. Eu escolhi essa primeira frase porque isso daqui talvez se tornou comum nos nossos dias atuais. As pessoas mudarem de igreja. Até porque hoje, segundo a pesquisa que eu fiz, nós temos cerca de 20 mil denominações evangélicas no Brasil. E isso, logicamente, cada uma com seus nomes diferentes. Eu até me assustei com alguns nomes. Rapaz, eu trouxe aqui uma lista de pelo menos 400 nomes. Não vai dar para ouvir todos, mas eu quero ouvir alguns aí. Algumas nós vamos falar, é interessante. Porém, eu quero também salientar a preocupação dos pais com essa adolescente ou essa jovem que provavelmente seja menor de idade. E ela frequentava a igreja. Aqui não diz que ela era compromissada com a igreja, ela apenas frequentava. E ela tem todo o direito de procurar outra igreja, sendo que, se ela for menor de idade, há uma preocupação também dos pais para com isso, devido à situação que nós estamos vivendo, acerca de violências, né, sequestro. Por se tratar de uma menina, a gente vê também, por outro lado, a preocupação dos pais. Sobre isso nós vamos trabalhar mais tarde aí nesse debate. Muito bem, entre nós também aqui está o pastor Edson, reverendo Edson Nascimento, da Igreja Presbiteriana Maria da Graça, flamenguista arraigado, mas é gente boa ainda assim. Bom dia, queridão, seja muito bem-vindo. Concorda, pastor Valino? Bom dia, Cid, bom dia demais debatedores, bom dia essa galera especial da Rádio 93 FM. Cid, eu gostaria de mandar um bom dia muito especial para todo o povo da Igreja Presbiteriana nesta campanha maravilhosa, dando sangue pelo Rio. As 373 igrejas presbiterianas que tem no nosso estado estão numa campanha de 3 mil bolsas pelo Rio de Janeiro. Até ontem nós tínhamos 450 bolsas já colocadas lá no Hemorrio, né? Então nós estamos em todo o estado do Rio, os postos da Hemorrio em todo o estado estão coletando bolsa. E se você não é presbiteriano, mas quer também entrar nessa campanha de dar sangue pelo Rio, você pode procurar
uma agência da Hemorrio, é só você falar Caminhada Presbiteriana, e você vai estar ali unindo a esse grupo maravilhoso que está dando sangue pelo Rio. O que também não deixa de ser um trabalho missionário também, exatamente, né? Muita gente fala, eu quero ser missionário em tal lugar, assim. Não, por que você não começa a ser missionário dentro de casa primeiro? Exatamente, né? Uma bela atitude. Cid, olhando para esse meio, ele realmente ressalta o momento que vivemos. Vivemos um momento de muita mudança, inclusive dentro das igrejas em si, né? A gente vê aí a quantidade de igrejas, né? Conforme o pastor fez essa pesquisa, fez essa grande descoberta, né? Isso traz uma questão de tristeza, mas uma questão também de alegria. Primeiro que nós sabemos, né? E eu como presbiteriano falo que a igreja presbiteriana não atende todas as demandas da multiforme graça de Deus. E nós sabemos que Deus criou outras igrejas, entendemos isso, né? Temos aqui a Igreja Batista Central, lá, né, na Barra, e a gente tem outras igrejas, né, igreja que realmente são igrejas que têm um propósito de expressar a grandeza de Deus, a infinitude de Deus, e cada uma dentro de uma linha, de uma questão. E a mudança, ela acaba se tornando muito comum, porque nós vivemos em tempos onde as coisas são muito descartáveis, e as pessoas mudam. Olha, eu não me agradei com essa questão, eu vou e mudo. E os jovens, eles estão muito mais sujeitos à questão de mudança, os jovens, os adolescentes, em função de questões que são satisfações do momento em si, né? Então, como ele muito bem falou o pastor que antecedeu, né? Resolvi mudar, isso é muito comum. Talvez também da outra essa pessoa possa também ainda mudar, mas é importante a gente perceber que a mudança ela pode ser positiva ou pode ser negativa também, ok? Muito bem. Entre nós também está ela, Nice Figueiredo, analista de sistema, bênção pura. Nice, bom dia, minha querida, seja muito bem-vinda. Concorda com os pastores? Bom dia, Cid querido, bueno. Bom dia a todo o povo de Deus. Eu tenho que concordar, né? Mesmo porque o pastor na minha vida são autoridades sobre mim. Então, essa autoridade que de repente tem faltado hoje na juventude, essa autoridade que eu faço questão de frisar. A autoridade é feita e dada por Deus sobre nós. Ela tem todo o direito, porque direito cada um tem à medida que busca, de tentar buscar aquilo que possa fazer o melhor para ela, sendo que tem muitas coisas que a gente não consegue entender, é muito pouca coisa que veio para nós aqui no e-mail. Você precisa entender se essa busca dela por outra igreja não significa uma liberdade que ela quer ter, porque se ela está na mesma igreja do pai e da mãe, de repente tem coisas que ela quer fazer e que o pai e a mãe não permitem que assim o faça. O detalhe é que ela sai de uma igreja que é, vamos dizer assim, uma igreja mais, bem que for dizer, mas na linha histórica, mais tradicional, e vai para uma igreja pentecostal. Presta atenção, Cid. Vamos colocar assim, que saiu de uma igreja de um tipo, foi para a igreja do outro tipo. Eu sou batistona, tá? Eu sou batista, me converti lá em Portugal, numa batista que tinha até aquele órgão de folha, aquela coisa, e o mais novinho na minha igreja tinha 60 anos. Então, uma igreja assim, bem tradicional. Vou nem perguntar a idade do mais velho. Meu pastor era texano, então foi assim uma coisa muito maravilhosa. E eu sou batista, eu gosto de ter muita tranquilidade, de ouvir palavra, eu sou palavra, sabe? Eu gosto de aprender, eu vivo buscando. Quando venho pro debate, todos os dias, para mim, o debate é uma escola bíblica, sabe? Que eu levo avante, e eu gosto muito de buscar na Bíblia e na palavra. Então, eu sou muito disso. Mas eu não posso dizer assim, olha, você está errada de você buscar uma igreja que tem mais avivamento, que, de repente, fala em línguas. Isso é uma coisa que cada um... mesmo porque, Cid, eu gosto de frisar uma coisa. Lá, diante do Senhor, quando nós formos, não vai haver denominação, tá? Não vai não. E eu também gosto de frisar que o julgamento é individual. Não adianta ela ficar do lado da mãe e do pai se o julgamento dela vai ser individual, porque muitas vezes você está sozinho dentro de uma igreja ou dentro da sua casa e você consegue ser muito mais igreja do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que tem que ter compromisso com o Senhor acima de qualquer outra coisa. Mas a coisa que eu gosto muito de frisar é que ela deve sim respeito à autoridade do pai e da mãe, porque, pelo que eu estou vendo, ela é ainda jovem e ela mora e vive com os pais. Então, se ela vivesse sozinha, ela poderia estar em qualquer lugar, mas, por enquanto, ela deve essa obediência aos pais. Muito bem, tá na hora dela. Pesquisa 93.
A doce voz de Marcela Bastos. Bom dia, Marcela. Quanto tempo? Bom dia, Cid. Pois faz tempo que a gente não se fala no ar, né? Verdade. Faz tempo que eu não falava isso. A doce voz de Marcela Bastos. Caramba, tá sentindo saudade já. Tá sentindo falta? Eu tava. Não, falta não, então. Saudade. Saudade. Então vamos lá, vamos à pesquisa de hoje. Você conhece aí filhos que sofrem porque os pais não aceitam que eles frequentem uma igreja diferente da deles? A maioria, 72% dos nossos ouvintes disseram que não conhecem. Mas é bom a gente destacar aí que 28% dos nossos ouvintes conhecem filhos aí que estão sofrendo, sim, com esse embate aí com os pais por causa da igreja. Pela internet, 55% das pessoas dizem que sim, que conhecem. Conhecem pessoas assim. E pela internet também, aqui pelo nosso Facebook, você não tem ideia a quantidade de gente que já está aqui fazendo seus comentários aqui. Tem muita coisa. Gente, deixa eu ver quantos comentários até agora. Nós já temos aqui... Não dá para saber, legal. Não consigo, mas tem muito. Posso garantir que tem muito. Inclusive tem um aqui que diz o seguinte, ó. Eu conheço sim, viu? Eu conheço, tô ligado aqui, eu conheço. Eu mesmo já passei por isso durante 5 anos. Eu fui de uma denominação durante 10 anos, comecei a namorar, fui pra igreja que o meu namorado, que o meu antes namorado e agora esposo congregava. Minha família foi contra, opondo-se ferozmente. Entenda-se esse ferozmente como vocês quiserem, mas ferozmente. Eu cheguei ao casamento e continuo nessa igreja até então, viu? Foi difícil, muita luta, muita oração, lágrimas e muita confiança em Deus. Gente, nós não estamos indo da casa do pai para a casa do nosso irmão, e mesmo assim, quer dizer, é a casa do pai também, é um condomínio que nós usamos, e mesmo assim enfrenta a resistência dos pais com relação a isso. Eu estou em outra denominação e posso dizer que me encontrei. Reverendo Edson destacou essa frase aqui. Quer dizer, eu posso não estar bem aqui na casa do meu pai aqui, mas eu vou para outra casa do meu pai, lá me sinto bem, lá eu me encontro. Como é que funciona isso, pastor? Cid, nós estamos vivendo momentos, quer dizer, já foi muito mais forte, né? Hoje talvez um pouco menos. As pessoas, elas estão muito ligadas à questão da denominação. As pessoas, principalmente as pessoas mais antigas, né, elas estão muito mais presas às questões denominacionais, né? Isso, não, eu sou batista, a minha geração toda vai ser batista. Eu sou presbiteriana, a minha geração toda vai ser presbiteriana. O legal então, é que eu sou o único batista da minha família que é toda assembleiana. Tá, então, as pessoas, elas estão muito presas, né? A gente acaba se prendendo muito a essa questão de rótulo denominacional, né? Então isso às vezes cria resistência no pai de achar que está perdendo a filha para uma outra denominação. Isso na realidade mostra como nós somos cegos com relação ao reino de Deus, porque o reino de Deus ele é muito maior do que a igreja presbiteriana, do que a igreja batista, do que a igreja Assembleia de Deus, do que qualquer denominação. O reino de Deus é muito maior e é importante a gente cultivar o relacionamento com Cristo. O pai poderia estar com a filha, né? Olha, é bom, poxa, que bom que você está se relacionando com o Senhor, que bom que você se encontrou lá nesta igreja, que bom que você está aprendendo a palavra de Deus, vamos trocar, vamos evidenciar. Na realidade, o que eu percebo é que há uma necessidade da revitalização da vida desse pai com relação a Cristo, porque ele está muito preso à denominação e isso o impede. Eu quero também destacar uma coisa muito interessante sobre essa questão da migração de pessoas para outras denominações. Como eu disse aqui, cerca de 20 mil denominações hoje, então é muito fácil você abrir uma igreja hoje. Você, de repente, não concordou com a sua liderança, você começa na sua garagem e, de repente, com algumas doutrinas diferentes, conforme o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 1, o outro evangelho, uma puxada de orelha também. Porém, eu quero dizer o seguinte: as igrejas hoje estão crescendo através de cartas de transferências. E isso, na verdade, é um crescimento da igreja local. O que a igreja precisa fazer realmente é cumprir Mateus 28. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Quando a igreja batiza, quando há conversões na igreja, há o discipulado e o batismo, aí cresce o reino de Deus. Exatamente. Quando há migração, cresce apenas a igreja local. Então as igrejas têm que ficar preocupadas em ganhar almas para Jesus. Se uma pessoa for para outra denominação ou para outra igreja, sejam bem-vindos, vem para somar. Veja a vontade de Deus que a pessoa realmente
vá para outra igreja, conforme diz lá em Atos, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, essa questão é importante, porém, as igrejas, os pastores precisam se preocupar em ganharem almas para Jesus, de batizar em nome de Jesus, aí sim a gente vai ter o crescimento do reino de Deus e não apenas da igreja local. Esse é um dado muito interessante, porque a gente às vezes se acostuma com essa questão, né? Hoje, nós como igreja, né, e aí fica mais fácil você pregar para quem é igual, né? Nós como igreja não estamos querendo pregar para as pessoas diferentes. E pregar para as pessoas diferentes, às vezes, precisa abrir mão de alguns pressupostos que nós temos. Fica muito mais fácil uma pessoa de outra igreja entender o evangeliquez que a gente fala. Né? Então, as pessoas que não são de nenhuma igreja, elas não conseguem entender o evangelho. E nós, por sua vez, não queremos fazer com que o evangelho seja entendido para essas pessoas. Lá em Atos, no capítulo 2, quando a gente vê ali o Espírito Santo descendo sobre a igreja, o batismo do Espírito Santo sobre a igreja, algo muito interessante que me chama a atenção, Cid, é que as pessoas conseguem entender a grandeza de Deus na sua própria língua materna. A igreja hoje, o grande desafio da igreja hoje é fazer com que as pessoas que estão fora da igreja consigam entender a grandeza de Deus na sua própria língua materna. Amém. A igreja tem uma língua materna, mas a igreja só quer se deter na sua própria língua materna e acha que as pessoas precisam entender a língua materna. Aí acontece o que o pastor falou, porque as pessoas migram. Eu consigo entender porque eu sou de outra igreja, eu consigo entender isso. Mas as pessoas que estão lá fora, elas não conseguem entender esse evangelho, porque é um evangelho pregado dentro do arraial da igreja em si e da língua que a igreja só consegue entender e chegar e praticar esse evangelho, tá? Então isso é uma das questões que nós, pastores de uma forma geral e igrejas de uma forma geral, precisamos estar atentos, conseguir pregar um evangelho que seja entendido por todos, inclusive aquelas pessoas que estão lá fora. Eu acho que esse pai e essa mãe tinham que se preocupar ainda muito mais se a filha dissesse assim: pai ou mãe, eu tô saindo da igreja porque eu não quero mais ficar dentro da igreja, então eu vou pra boate, ou então eu tô na droga. Aí sim eles deveriam se preocupar. Agora, ela está indo pra casa do Senhor, ela está dizendo para eles: pai, mãe, é ali que eu me encontrei, é ali que a minha busca pelo Senhor está sendo perfeita. Então, o que eles têm que fazer como pais sábios? Porque quando a Bíblia diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem, ela vai mais adiante, ela diz assim: pais, não incitem os seus filhos, não causem a ira dos seus filhos. Então, como pais sábios de uma igreja tradicional, eles deveriam ter mais sabedoria, deveriam dizer assim: minha filha, é ali, o papai e a mamãe vão lá com você, vamos lá olhar como é que está a igreja, vamos lá fazer uma visita, vamos fazer o seguinte, você visita a nossa, nós visitamos a tua. Exatamente. Então a gente vai interagir com esse tipo de amor de Deus através da nossa casa, da nossa família, e eu sei que isso vai causar muito maior crescimento nessa família do que qualquer briguinha, de qualquer coisa de denominação. Gente, eu acho que o Senhor deve estar tão entristecido de olhar uma família que briga, porque a denominação de lá é mais avivada, que a denominação de cá é menos avivada. Meu Deus, a igreja é do Senhor, a igreja não é de pastor, a igreja não é de denominação, mesmo porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse não fala em denominação, queridos. Fala em igreja do Senhor, fala na palavra do Senhor. É palavra pura, genuína. Busque a Deus na palavra, busque a Deus naquilo que tem essência, naquilo que vai te fazer crescer. Olha para essa filha, pai, mãe, olha para tua filha, vê se isso está fazendo crescer, vê se ali na igreja onde ela está, fez com que ela voltasse ao primeiro tempo, aquele tempo de que não quero ir à igreja hoje, pai, hoje eu estou com dor de cabeça, hoje eu estou doente, para não ir. E agora eu tenho certeza que ela deve estar todo dia se aprontando com vontade, com desejo ardente de conhecer o Senhor, de buscar o Senhor. Olha para isso, pai, olha para isso, mãe. Eu não estou falando só para esse pai, para essa mãe dessa menina que mandou, eu estou falando para muitos pais, porque isso é a realidade de hoje, Cid. Eu tenho visto isso o tempo inteiro, nas famílias, nas congregações, vendo pais que se entristecem, vendo filhos que se entristecem, dos pais também que saem, que largam as igrejas, que buscam outras coisas, e que não é a essência do amor e da palavra de Deus. Então, alô,
Presta atenção, acorda, Cid, acorda eles aí, que nem o galo acorda. O galo, eu não sei como é que o galo faz. O galo acorda, como é que o galo acorda? Não é o galo, é o acorda crente. É acorda crente, não acorda, Cid? Acorda, crentaiada! É isso aí, bem. Pastor Valino. É interessante que a irmã Nice falou, a gente lembra do Salmo 23, né? Salmo do bom pastor. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O que eu quero trabalhar dentro dessa palavra da irmã Nice é que, infelizmente, muitas igrejas também não têm tido bom pasto. Exato. Bom alimento. E aí, causa de migração. As pessoas vão na igreja, às vezes não recebem a palavra, ou de repente, não falando mal da liderança, mas de repente um líder, né, não se preparou devidamente para alimentar as ovelhas. O que vai acontecer com a ovelha? Ou até se preparou para alimentar apenas tipo de ovelha. Justamente. Causa um cercadinho em volta. Isso aí. Então o que a ovelha vai fazer? Poxa, eu não estou sendo alimentado aqui, deixa eu ir para outro pasto. Exatamente. Então existe essa situação também. Pastores, liderança, pregadores precisam alimentar suas ovelhas, porque onde há alimento, as ovelhas permanecem. Eu quero dar honra a quem merece honra. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, o pastor Vander Gomes, porque é um homem de Deus e que o tempo inteiro, quando está naquele púlpito, ele prega a palavra do Senhor, única e exclusivamente. Amém. Eu gostaria de entrar talvez na defesa dos pastores aí, colocar uma questão que eu acho interessante, é que nós pastores somos pessoas também limitadas, né? E eu acho que isso não pode ficar no ombro dos pastores, né? Essa questão de mudança muitas vezes as ovelhas não entendem, as ovelhas acham que vocês são santos, imaculados. Exatamente. E esquecem que vocês têm famílias por trás de vocês, que precisam de amor, que precisam de atenção, e muitas vezes suga do pastor tudo aquilo que pode, esquecendo que o pastor precisa também, primeiro de tudo, salvar a sua casa. Exatamente. Dá tempo ao pastor. Exatamente. Uma questão que eu acho que é importante a gente perceber, que existe um processo divino com toda essa questão, com toda essa mudança, né? No domingo passado, lá na igreja, nós recebemos, né, um membro de outra igreja por carta de transferência, como falou ali, né, uma irmã, e até na conversão do pai dela, né, eu fui instrumento de Deus para que ele começasse a tocar lá na igreja, participar, se converteu. Hoje a família toda está na casa do Senhor e ela pediu transferência para a minha igreja, era de uma outra igreja que eu pastoreava há um tempo atrás. Tá? Mas algo interessante que a gente precisa ver é que nós somos limitados e a gente não vai conseguir falar todas as línguas que todas as ovelhas estarão entendendo. Senão nós teríamos uma igreja só e todas as ovelhas estariam ligadas a essa igreja em si. Então, a limitação do pastor se faz até em função dele ser um pecador, dele ser... Então ele é limitado em si, por mais que ele pesquise, por mais que ele busque, ele é uma pessoa limitada e o outro pastor vai estar preenchendo, né, falando de forma mais aplicada aquilo que o pastor talvez não consegue falar. Então, a gente precisa entender que as ovelhas entendem a voz do seu pastor, e é interessante isso. A migração, ela sempre aconteceu e sempre vai acontecer, sem dúvida nenhuma. Porque, na realidade, nós somos homens e isso vai acontecer, a migração de igrejas. Agora, o que a gente precisa ter cuidado é para as pessoas migrarem para igrejas sérias, né? A gente vê que algumas igrejas são igrejas que não são sérias, são igrejas que realmente não são igrejas que vêm, né, de linha evangélica, são igrejas que são frutos de racha, de outras questões, que são questões pequenas, e as pessoas que assumem esta igreja são pessoas sem caráter. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando vai fazer a migração, e essa é a preocupação, de realmente procurar igrejas que sejam igrejas que cumpram a palavra do Senhor, que a palavra está sendo pregada, né? Calvino fala a respeito da questão da igreja, que ela precisa administrar bem os sacramentos, pregar a palavra e ter a disciplina. São três questões que precisam estar presentes na igreja, que é a igreja séria. Então a gente precisa avaliar. Quando a gente avalia, aí a gente toma a decisão em função da avaliação. Eu acho que é justo que as pessoas procurem um lugar onde se sinta bem. Por isso que Deus deu esse livre-arbítrio para que você possa se identificar, para que possa procurar a palavra. De repente, um pastor que fala diretamente ao meu coração pode não falar o seu. Exatamente. Pode falar diretamente ao meu coração, mas pode, sabe, dizer assim, poxa, essa pregação não é para mim. Porque as pessoas também esquecem, pastor, quando está numa igreja, que vai ali
na quinta, no quarta, no domingo, e acha que Deus vai falar todo dia. Exato. Mas não é assim. Sabe, você precisa ouvir a voz do Senhor todos os dias na sua casa, na sua busca pela palavra na sua casa. Aí sim você vai para congregar, porque igreja é congregação, ajuntamento, onde todo o povo se une em prol de um só Deus e um só corpo e um só coração. Mas as pessoas, quando vão no pastor, vou buscar ali aquilo que está faltando em mim. Não vai achar nunca. Exatamente. Porque Deus não vai dar no pastor aquilo que falta em você. O pastor é só um instrumento nas mãos de Deus. E na realidade, vai falar quem vai através do pastor. É Deus. Quem vai falar é o próprio Deus. Exatamente. Então a gente precisa entender isso, né? E você claro, só não escuta quando o seu ouvido está fechado. Exatamente. Porque todos os pastores, sejam lá quaisquer que for, vai falar o seu coração. Porque ele tem autoridade sobre o Senhor na terra para falar em nome do Senhor. Exatamente. Então, se você fechar os seus ouvidos espirituais, você nunca vai ouvir a palavra de Deus. Você vai estar sempre achando que ele está falando para o seu vizinho, do lado direito, do lado esquerdo, da frente, de trás, e para você não está falando nunca. Por quê? Porque você vai para ali achando que Deus tem que falar o tempo inteiro com você, quando você tem o manual de instrução, que é a palavra, e que você não abre nunca. Exatamente. O pastor Edson, ele falou com muita propriedade a questão da importância das pessoas migrarem para uma igreja biblicamente séria, que vai realmente falar da doutrina da palavra de Deus, que não vai vender o evangelho barato. E que vai acrescentar na sua vida. Justamente, porque hoje nós temos muitas igrejas que estão vendendo o evangelho muito barato. Conforme o apóstolo Paulo falou para os Gálatas. Eu estou preocupado, triste com vocês, porque passaram para um outro evangelho, ou seja, um evangelho sem cruz. E quando a gente começa a trabalhar a questão das denominações, das igrejas, isso assusta um pouco a gente. Você me permite ler aqui alguns nomes interessantes de igrejas? Isso vai render, hein? Eu vou colocar, tem mais de 400 aqui, eu vou colocar alguns, devo reiterar o seguinte, o pastor só está lendo a título de curiosidade. Em nenhum momento vai contra, vai como denegrir a igreja ou desrespeitar. É só uma questão da curiosidade dos nomes que se colocam. Alguns nomes com certo sentido, se você for procurar o sentido da história. Outros nem tanto. Lamentavelmente, outros é mesmo pela base da emoção. Pastor, por favor. Vamos lá. Só 150. Só alguns. Assembleia de Deus Batista, Assembleia de Deus Batista, a cobrinha de Moisés, aqui engole as outras. Como é que é? Não, pera aí. É isso aí, Assembleia de Deus Batista, a cobrinha de Moisés, aqui engole as outras. Sim. Outra aqui muito legal, Congregação Anti-Blasfêmias, né? Outra aqui, Congregação Cristã dos Fiéis Vencedores Salvos da Macumba. Outra aqui interessante, Igreja Evangélica Muçulmana Javé é Pai. Uma aqui legal aqui, Igreja, essa aqui é interessante, Igreja Abre-te Sésamo. Tem a cúspide de Cristo ainda. Igreja Automotiva Móvel do Fogo Sagrado. Essa aí é tremenda. A tia Marcela tá passando mal aqui. Igreja Bailarinas da Valsa Divina. Igreja Bambolês Sagrados. Igreja Bate Palmas 40 dias. Tem que bater palmas 40 dias. Haja abraço, hein? Igreja Cópia da Perfeição. Essa igreja aí. Agora tem uma igreja que interessante, Igreja Batista Dedo de Deus. Deve ser lá em Teresópolis, né? Igreja Evangélica da Bazuca Celestial. Que isso? Aí tem essa daqui, junto com aquela de Moisés, Igreja Pentecostal, a cobra de Moisés engoliu as outras mais e fracas. Essa igreja chove milagres, né? Igreja Congregacional Boca do Peixe. E outras aí que a gente deixa ver aqui. Com toda certeza o Senhor está muito triste com isso. Cuspe de Cristo tem lá em São Paulo. Tem Cuspe de Deus, Cuspe de Cristo. Então é uma coisa realmente lamentável. As pessoas abrem uma igreja. Vamos inventar um nome aqui? E eles inventam o nome, essa igreja que o nome vai ser esse. E as pessoas... quem sonhar com o nome, vai e fala. Justamente. Que se for consenso, a gente coloca. A visão certa, a igreja da visão certa, e assim vai. Então, o que nos preocupa hoje, ou seja, e queridos ouvintes, não é o nome das igrejas. Isso também o que se prega nessas igrejas e o preparo. E o que vai deixar de legado para você, para sua vida. Justamente, porque isso daí é uma coisa muito interessante. A gente precisa pregar a doutrina de Deus que está na Bíblia. O que hoje nós estamos precisando, pastor Edson, irmã Nesse, queridos ouvintes, é de profetas. O único problema é que as pessoas querem liderança, só líderes. E o líder, muitas vezes, ele pode trabalhar o que as pessoas querem ouvir. Mas o profeta, ele fala
aquilo que Deus quer que o povo ouça. Então a gente tem que trabalhar essa questão. Procure uma igreja séria. Você pode se mudar de denominação ou de igreja, mas procure uma igreja séria que vai satisfazer a sua alma, que você vai estar em contato com a palavra de Deus. Isso sim vai ser bom para você e para toda a sua família. Mas qualquer igreja que você procure, querida, lembre sempre que aquele homem que está ali na frente, que foi designado por Deus, ele é homem, com os mesmos defeitos falível. E qualidades que você tem. Exatamente. Alguns relatos aqui dos nossos ouvintes. De Realengo, o ouvinte diz assim: quando me converti, eu passei por essa barra, viu? Porque minha mãe era tradicional e eu gostava de uma igreja mais pentecostal, mas tal. Eu, graças a Deus, hoje, cada um respeita a escolha dos outros, mesmo sendo de diferentes denominações. Toda a minha família se dá muito bem, graças a Deus, mas naquele tempo, misericórdia, eu paguei o preço da minha escolha. Outro ouvinte seguinte: olha, eu sou de uma denominação, minhas filhas são de outras. Quando elas decidiram sair da minha igreja, eu fui até lá e dei a minha bênção. Só que com o passar do tempo, vi que a doutrina era muito diferente. E isso tem causado muitos conflitos e sofrimento. Eu agora tenho orado e me calado, mas peço a Deus que elas voltem e que tenham mais compromisso com Deus. É aquela coisa da abertura demais da conta, né? Um outro ouvinte lá de Campo Grande diz assim: eu sou de uma denominação, minha filha é de outra denominação. E nós não temos o menor problema. Mas a minha irmã, que é de outra denominação, e o filho quer ir para uma outra denominação e ela não quer deixar, não. E fica essa briga, só porque não vou para aquela igreja, placa é um negócio, né? A outra ouvinte é o seguinte, aqui na internet aqui: eu acho isso uma bobagem, gente. Os pais têm que se preocupar em ter os filhos na presença de Deus e não se preocupar com a denominação. Outro ouvinte seguinte: olha, sim, a minha sobrinha é católica, mas o namorado dela é evangélico. Ela vai na igreja do namorado, mas é muito difícil, porque a mãe é católica e fala muito mal dos evangélicos, é muita luta. E manda aí, gente, um beijo para o pessoal de Itaipuaçu, Maricá. Eu adoro essa rádio, vocês são 10. Outro ouvinte seguinte: eu sou de São Fidélis, sou de outra denominação dos meus pais, sou de outra denominação diferente da dos meus pais. E vou ser pai agora. E eu prefiro ver o meu filho, quando crescer, em outra igreja, amém, do que fora do reino, amém, de Deus. Senhor. Só que isso tem que ser por chamado do Senhor. É Deus quem chama e não eu. Outro ouvinte diz assim: conheço não, viu? Não conheço não. Mas eu tenho uma amiga que, quando ela se converteu, ela foi para a igreja de uma amiga, pois a mãe dela era de uma outra igreja. Só que a mãe dessa amiga disse para ela: eu não vou impedir, pois estamos no caminho de Deus e sendo abençoados por Ele. Não tem por que eu impedir, porque ela está junto servindo a Deus e está junto com a mãe na mesma igreja, da mesma igreja que nós somos agora, lá de Ricardo de Albuquerque, aqui o nosso irmãozinho. Tem uma coisa que é interessante no e-mail da nossa ouvinte, seguinte: eu cresci muito espiritualmente e a cada dia eu tenho mais sede de Deus. Aí vou no destaque da Nice. Só que meus pais não aceitam de jeito nenhum, mas nem tendo crescimento espiritual, Nice. Essa coisa de você às vezes, quando você quer ter a possessão, né? A possessão dos pais, muitas vezes com os filhos, é uma coisa que cega a pessoa, sabe? Ela não está conseguindo ver na filha, ou de repente a filha de uma forma assim que ela não, eu creio que ela nem tenha se tocado, ela não está mostrando essa espiritualidade tão profunda para os pais, a ponto da mãe dizer esse tipo de coisa. Quer dizer, ela precisa mostrar em atitudes que a igreja está fazendo bem para ela. E como é que ela pode mostrar isso? Amando a mãe, amando ao pai, de repente dizendo: querida, vamos fazer o seguinte, chama sua mãe, chama seu pai, mãe, pai, vamos comigo, vamos lá ver por que eu gosto dessa igreja, por que essa igreja está me fazendo bem, por que eu estou tentando buscar mais, porque ali o Senhor está falando muito mais comigo do que eu estava ouvindo. De repente os ouvidos dela não estavam abertos na igreja do pai e da mãe. Isso é normal, isso é comum. E a Bíblia diz que é livre-arbítrio. Isso é a vontade que Deus tem sobre nós. Porque, você imagina, a vontade do Senhor seria que houvesse uma só igreja, uma só denominação, e que todos amassem e fizessem a vontade do Senhor num lugar só. Só que não existe isso, meu amor. O mundo é muito grande. Eu fico lembrando, Cid, porque como o Duílio é treinador de futebol hoje, e quando jogava a mesma coisa, eu fui alcançada lá em Portugal, numa denominação. Quando eu voltei para o Brasil, perto da minha casa, porque eu morava no Maitá, não tinha uma igreja batista. Eu fiquei
graças a Deus, numa outra denominação, do Sapatinho mesmo ali, e ali eu aprendi muita coisa também. Como é que é o negócio? A igreja do quê? É a igreja pentecostal, do Sapatinho. Do Sapatinho. Sapatinho de fogo. Sapatinho de fogo. Tá. Tem também. Como é que é? Não. O nome não é de Sapatinho, não. Só vai falar o nome, é o nome da igreja. Como é que é o nome da igreja, hein? Eu procuro, tem muito aqui. Tá, tudo bem. Não tem nada a ver com... É uma igreja muito de Deus mesmo, da pastora Leni, e eu amei muito o tempo que eu estive lá, que Deus me permitiu. Depois eu fui pro Recreio, e aí fui pra Primeira Batista do Recreio, tô lá há 13 anos, graças a Deus, e eu só quero sair dali para ir pra glória, porque ali é a igreja do Senhor. Então, eu tive em outros lugares, por exemplo, tive na Arábia Saudita, onde não havia igreja para que pudéssemos ir. A igreja foi na minha casa. Eu chamei os brasileiros, tive ousadia até de chamar árabes, para poder estar ali para pregar a palavra. Então, essa mutação que nós temos faz com que você congregue com várias denominações e com várias pessoas no mesmo tempo. E isso faz a vontade do Senhor. Mas eu não posso dizer para essa assim, querida, você está certa em você desobedecer o seu pai e sua mãe, porque isso é antibíblico. Porque eu quero lembrar para ela o Senhor Jesus. O Senhor Jesus que sabe, o próprio Deus feito carne, habitando entre nós, ele foi obediente aos pais o tempo inteiro. Eu gosto de lembrar que está lá em Mateus 26, 39, e está lá também em Lucas 2, 51, porque ela vai dizer, então tá dizendo o quê? Está dizendo isso. E nesses 2 versículos ele quer dizer, no primeiro deles, Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas que a tua vontade prevaleça sobre a minha. Isto é obediência ao Pai. Exatamente. E a segunda foi lá, quando ele estava pregando a palavra com os doutores, que a mãe Maria chegou para ele, meu filho, onde é que você está? Ele falou, mãe, eu preciso estar aqui no meio. Mas acabou de fazer isso aí, a palavra de Deus diz que ele foi com a mãe para casa. Isto é obediência e deixou para nós. Isso é um ensinamento tremendo da palavra de Deus que nós temos que entender. Eu fui buscar na pesquisa, se você me permite, sim. Honrar pai e mãe é demonstrado através de palavras e ações que surgem de uma atitude interior de estima e respeito pela posição que ocupam. A palavra grega para honra significa estimar, valorizar, honrar e dar respeito. Não apenas pelo mérito, mas pela posição. E essa coisa dá um exemplo de que algumas pessoas não concordam com as decisões, por exemplo, da nossa presidente, mas ainda devem respeitar a sua posição como líder de seu país. Porque Deus disse a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E quando ele diz a César, ele diz as leis do país. Então você deve respeito à lei do país. E isso semelhantemente se posiciona a filhos que devem honrar seus pais, quer seus pais mereçam ou não, porque isso é a vontade do Senhor. Exatamente. E nós não podemos ignorar o comando de Deus em honrar os nossos pais. Então ela precisa honrar o pai e a mãe? Precisa. Ela precisa ter obediência ao seu pai e à sua mãe? Precisa, porque isso é a vontade de Deus. E nos 10 mandamentos, o Senhor incluiu: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem. É o único mandamento com promessa. Então, ela que retém essa promessa na vida dela e que ela faça a vontade do Pai, mas com sabedoria. Se ela quer fazer, se ela quer estar nessa igreja, se essa igreja é a que fala o coração dela, busca a mãe, busca o pai, traz ele para junto deles em amor, porque nada quebra mais um pai e a mãe do que um beijo, do que um amor, do que atitudes reais e verdadeiras, do que aquilo que está fazendo verdadeiramente a diferença na tua vida. E agora eu também quero dar uma palavra, a questão dos pais. Ou os pais dessa ouvinte, ou os pais que estão vivendo a mesma situação dessa ouvinte. Que são muitos, né? São muitos. A gente precisa trabalhar que essa questão da tolerância e intolerância. Tem muitos pais intolerantes nesse sentido. Em nome de uma denominação, de um rótulo denominacional, conforme a irmã Nícia falou, no céu não vai entrar denominação, vai entrar só os remidos e lavados e transformados, né, por Jesus. E é por aí. Então, os pais precisam ser tolerantes para com os filhos também, entender que eles estão vivendo uma nova geração, né, que eles realmente querem buscar coisas novas para eles. Não tem como a gente trazer, né, a igreja de 1968 para 2013. Não tem como. Algumas mudanças aconteceram. E as igrejas que não se contextualizarem, elas vão ficar para trás. Não tem jeito. Né? A igreja pode sim se contextualizar, sem, contudo, mexer na questão doutrinária. Então, os pais precisam trabalhar com os filhos nesse sentido, porque se os filhos não tiverem, né, cuidado e amor e
um zelo especial pela família, logicamente o mundo vai abraçá-los. Então é melhor eles estarem numa igreja, né, doutrinariamente falando, mas talvez com um contexto atual, do que estar no mundo aí nessas baladas da vida. Você sabe que tem essa questão do julgo desigual, aquela coisa toda e tal, e os pais sempre têm aquela mania, eu te avisei. É verdade. Te avisei. Tem uma questão aqui, foi um lenço que caiu. O dedinho acusador, né? Mas tem uma situação aqui que eu fiquei realmente preocupado com o relato da nossa irmãzinha. É o seguinte, ô Cid, eu nasci no Evangelho de Cristo, viu? Eu conheci uma pessoa que hoje é meu esposo. Ele é muçulmano. E a partir do momento em que nós nos casamos, sabe o que aconteceu? Ele me proibiu de ir à igreja. Eu sinto uma falta enorme de louvar a Deus, de ouvir a palavra dele. A minha pergunta é, e essa é para vocês três responderem, eu posso servir a Deus sem comparecer à igreja? Eu não consigo nem imaginar o sufoco dessa irmã, não consigo nem imaginar. Mas ela pergunta, é possível servir a Deus sem ir à igreja? É uma questão assim difícil, muito né? difícil, né? A gente quer responder sem cair hoje um grupo muito forte dos sem igrejas, né? Que é um grupo de pessoas que eu não concordo com igreja nenhuma, então eu sou um grupo sem igreja. Na realidade, existem situações, como a situação que ela está passando, em que servir a Deus para ela significa pregar para o seu marido. Isso é o propósito que Deus coloca pra gente, porque muitas vezes, Cid, aí vem a questão da limitação nossa com relação ao reino de Deus. A gente acha que a gente só serve o reino de Deus a gente estando todo domingo na igreja, a gente estando no meio da semana nos trabalhos que tem na igreja. A gente acha que só assim a gente está inserido em servir o Senhor. É importante a gente pensar que o reino de Deus é muito maior do que a igreja. O reino de Deus é muito maior do que a nossa participação no domingo. E o serviço que Deus quer de nós é muito maior do que estar lá na igreja, do que estar participando lá. Deus quer que a gente seja servo e seja testemunha durante todo o momento da nossa vida. Então, Cid, quando eu estou no meu trabalho, ou quando essa pessoa está no trabalho, quando eu estou em casa, eu estou servindo a Deus, porque eu estou manifestando ali que eu sou uma testemunha do Senhor e que Deus atua no meu coração, que Deus atua em mim. Então, isso é muito importante, a gente tirar e pensar que servir a Deus não está limitado a estar em quatro paredes. A gente serve muito mais a Deus fora das quatro paredes do que dentro das quatro paredes, porque é pregar o evangelho que a gente está servindo a Deus de uma forma mais eficiente. Nesse caso aí, porque cada caso é um caso, a gente sabe que talvez essa ouvinte conhece a Bíblia, o querido Cid falou sobre a questão do julgo desigual, e nós sabemos que nós pregamos, nós pastores, líderes de igreja, pregamos que é importante que as meninas escolham homens de Deus, os homens escolham mulheres de Deus, príncipes e princesas, para que não haja essa desigualdade espiritual. Quando isso acontece, é uma escolha que a pessoa toma e nós não podemos interferir na escolha da pessoa. Porém, toda escolha gera sua consequência. E ela está colhendo o fruto de uma escolha que ela teve de se casar com uma pessoa que não tinha, né, o mesmo sentimento espiritual e a mesma fé dela. Porém, agora cabe a ela obedecer ao esposo, orar pelo esposo, conforme o pastor Edson falou. Nesse caso específico da crença dele, a obediência, a subserviência da esposa é o supra-sumo da realização. Porque a palavra de Deus também diz que os dois serão uma só carne e um só coração, né? Então é meio complicado. Nesse caso, realmente, é uma só carne e um coração dele. Mas ela fez a escolha, e toda escolha tem a sua consequência. E ela está hoje colhendo os frutos de que ela plantou. Agora, cabe a ela o quê? Nós não podemos jogar pedra. Nunca, muito pelo jamais, contrário. de forma alguma. Eu vou orar por ela também. Quero que ela ore junto comigo, porque eu sei que Deus transforma os corações. E eu já vi muitos muçulmanos transformados ao evangelho, e são pessoas maravilhosas que hoje pregam o evangelho. Não é a religião que fala da pessoa. E eu sei, porque eu vivi na Arábia, eu vivi com muçulmanos, eu sei que é muito difícil. Mas também tem uma coisa neles, Cid, que me chama muita atenção. A religiosidade deles, o amor que eles têm, é uma coisa fantástica. 5 vezes por dia. Eu acho que se a gente tivesse metade, fazendo, se ajoelham, se prostram diante do Deus vivo mesmo, que eles julgam, seja, e essa coisa, ela precisa mostrar para ele o Deus que ela serve, mas precisa mostrar com atitudes. Ela precisa estar junto com ele, mas mostrando atitudes. Eu quero que ela lembre de Esther,
porque Esther não tinha a mesma crença de que o rei, mas ela foi enviada pelo Senhor naquele lugar. Vai mais longe. E o Senhor disse para ela, se possível, use palavras. E ela soube usar as palavras certas. Tem um outro exemplo, claro. E o que Deus fez na vida dela. Aquela serva de Naamã. Exatamente. Ela era uma judia, numa terra estranha. Mas o exemplo dela chamou a atenção do rei, que não acreditava no que ela acreditava. Tanto que eu não tenho nada a perder, vou atrás. O conselho que você dá para essa irmãzinha é: se mantenha serva de Deus. Quem faz a transformação é Deus, não somos nós, é a nossa atitude. Uma coisa que eu acho interessante, quando a gente vê a história de Sansão, é uma história assim muito triste, né? E a história de Sansão coloca algo que os pais foram contra, o casamento de Sansão com Dalila, e certamente nós, se fôssemos pais, também seríamos contra, porque Dalila fazia parte, né, do povo filisteus, era justamente a questão do inimigo. Mas diz lá na Bíblia que eles foram contra porque não sabiam o que Deus iria fazer através de Sansão, né, na vida dos filisteus. E diz lá o texto que Deus matou mais filisteus com a morte de dele Sansão do que em vida. E é interessante a gente ter isso na tônica. A gente às vezes paga mais caro, né? Eu faço casamentos de pessoas que não são evangélicas com evangélico, casamento misto, eu faço, porque na realidade a gente não consegue entender com profundidade qual é o plano de Deus. Exatamente. Mas eu sempre alerto as pessoas que ela paga um preço mais caro. Se você está disposto a pagar esse preço, olha, você sabe que você paga um preço mais caro, é igual a gente vai numa loja e tem uma roupa de marca, né? Essa roupa de marca, o preço é mais caro, e normalmente as meninas falam, ele é mais bonito, que não sei o quê. Mas você está sujeita a ter alguns problemas na vida. Você está disposta a pagar esse preço e reconhece que você vai pagar esse preço, né? Ela, por livre e espontânea vontade, ela quis casar com uma pessoa muçulmana, e aí ela está diante de um preço que ela precisa pagar, e é importante ela saber, e até uma frase que o primo de Esther fala para ela, talvez seja para isso que Deus te colocou nesse lugar, né? exatamente. Nesse lugar. Então talvez seja para isso que Deus tenha colocado ela naquele lugar. Então é importante a gente pensar um pouco sobre isso. Gente, só que diz um ouvinte, acaba de adentrar ao estúdio, segundo Anice Figueiredo, o homem mais lindo do planeta. O grande amor da minha vida. Segundo ela, mas eu também concordo. Tu é um gato, cara. Cid, eu vou fazer 30 anos em dezembro de casada. Olha que espetáculo. Vocês dois têm 30 anos de idade. 30 anos amando esse homem, e sabe, com todo o amor dos primeiros tempos. Estamos apresentando Amo Você. Fiquei durante 5 anos em uma igreja, gente, com a minha irmã e a minha mãe. Com o passar do tempo, eu fui esfriando por vários motivos. Eu orei pedindo direção de Deus, porque do jeito que tava, gente, eu ia acabar saindo da igreja, viu? Aí eu conversei com a minha mãe, que me apoiou. Então eu fui para uma outra igreja, uma outra denominação. Tô firme nos caminhos do Senhor e atuando na obra de Deus. E a minha mãe foi contrária à minha mudança. Não foi contrária à minha mudança. O importante para ela é que eu não me desviasse e pronto. Outro ouvinte seguinte: antes dos pais criticarem a escolha da filha, eles deveriam conhecer a igreja que a filha quer ir, porque se ela apenas proibir, pode acabar perdendo a filha. Eu não era evangélica não, viu? E minha filha acabou se convertendo. O que aconteceu? Eu fui com ela na igreja. Então, quando eu conheci a igreja dela, eu também me converti e hoje servimos a Deus juntas. Agora tem um ouvinte interessante aqui. Eu estou ouvindo a rádio agora, gente, eu sou católico. Eu sou católico, ministro da palavra, e no entanto a minha esposa e meus filhos são evangélicos de várias denominações, pois cada um deles encontrou seu caminho no caminho de Deus, independente da denominação, pois Deus é somente um, e só existe um Salvador, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é fonte e vida de todo cristão, seja ele católico ou evangélico, diz o nosso irmão aqui. Parabéns pelo seu entendimento, viu, meu amado? Deus abençoe muito. Outro ouvinte seguinte: Cid, eu acho que denominação diferente não é problema não, viu? Mas os pais têm que se preocupar sim com a igreja que seus filhos frequentam. Tem tanta armadilha por aí. Exatamente. Eu vou discordar? De jeito nenhum. Aqui tem uma das considerações da nossa ouvinte aqui, já estamos chegando ao final, é o seguinte: eu devo prejudicar a minha vida com Deus só para obedecer os caprichos dos meus pais? Nós falamos aqui sobre honrar pai e mãe. E ela chama de capricho dos pais o fato dos pais quererem que ela apenas continue na dominação. Eu chamo de amor. Deles. Eu chamo de amor, eu chamo de tolerância. E ela tem que mudar esse nomezinho que ela designou aí. Jamais seria um capricho o amor que o pai e a mãe têm por seus filhos.
Eu acho que jamais ela poderia colocar isso como um capricho, e sim como zelo, como amor, como querer estar perto, querer, sabe, ver a filha nos caminhos do Senhor o tempo inteiro. Falta a ela, sim, mostrar a eles aquilo que Deus tem feito na vida dela. Ela precisa ser sábia nesse momento. Eu penso que essa questão da sabedoria dela vai envolver o sentar, o dialogar. Talvez está faltando isso dentro de casa, o diálogo com os pais, né? Falar sobre a importância que essa igreja está tendo para ela, o conhecimento que ela está tendo. Então os pais precisam ouvir a filha precisa ouvir os pais. Como eu disse, existem situações de locais hoje que é muito perigoso deixar uma pessoa ir sozinha para a igreja, né? Porque o que tem de violência, o que tem de sequestro relâmpago, pessoas ruins mesmo, pessoas más, né? Então a gente tem que ter essa prudência. Então é sentar, é conversar, né? Eu tenho ovelhas na minha igreja que os pais são de outra denominação e vão levar a filha na igreja de carro e depois do culto vai buscá-la. Maravilhoso. E são bênçãos. Essa menina é bênção na vida da igreja. Os pais, né, entenderam a importância da missão dela ali. Não sei quanto tempo ela vai ficar ali, mas eu sei que quanto ela está ali, ela está sendo bênção, né? Tá na casa do para pai. a glória do Senhor. Então é a questão do diálogo. Tem que conversar, tem que sentar, e que essa menina não venha esfriar na sua fé, porque ela está aí no caminho certo, com estreitamento com Deus. É muito interessante. Cid, eu percebo que eu estou ficando velho. Por quê, Verão? Porque pra mim a palavra capricho... Você nem tá com o cabelo branco ainda. Eu tô bem mais que o senhor, viu? Você tá, além de branco, tá fugindo também da sua cabeça. Essa parte o senhor podia omitir, tá, pastor? Isso é bullying. O que eu percebo é que, na realidade, a palavra capricho, para mim, é uma palavra que ela tece um elogio, embora ela coloque aqui não como elogio, porque eu, como pai, eu tenho um capricho com as minhas filhas, né? Isso no sentido até positivo. Eu acho que ela deveria agradecer a Deus, porque os pais estão se preocupando com ela, né? E a questão da adolescência, esse capricho, esse zelo em si que o pai tem, isso é muito importante. E ela precisa agradecer a Deus, porque a gente vê alguns pais aí que deixam os filhos para lá e não estão se preocupando com os filhos em si. E reforçando, né, talvez colocando algumas questões que já foram ressaltadas aqui pela nossa irmã Nice, é importante que a gente entenda como filho, né, que independente da ação do pai, nós precisamos obedecer o pai, porque isso é mandamento, né? E é claro que ela colocou todas as questões, a carta foi enviada por ela coloca a questão de que ela está crescendo espiritualmente, mas os pais são autoridades dadas a nós por Deus. É verdade. Então, não existe outra autoridade que seja mais importante para nós, na nossa vida, enquanto nós estamos em formação, do que os nossos pais, porque na realidade eles são ministros de Deus para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então, a gente precisa submeter as autoridades dos pais, mesmo que aparentemente os nossos pais estejam extremamente equivocados diante da nossa visão. Mas se eles foram autoridades colocadas por Deus, então nós precisamos submeter. O que a gente precisa fazer é estabelecer um diálogo aberto, né? E ela vai saber fazer isso como filha, como adolescente, né? E é importante chegar, levar, vamos lá, pai, vamos lá, mãe, vamos visitar, vamos estabelecer, porque existem igrejas que elas conseguem falar de forma muito mais própria aos jovens do que aos adultos. E existem igrejas que conseguem falar de forma muito mais própria aos adultos do que aos jovens. Então, dentro dessa questão, talvez seja importante os pais perceberem esse momento da filha e perceberem o desenvolvimento e perceberem que na igreja onde eles estão, talvez as filhas não esteja crescendo espiritualmente como poderia crescer, embora os pais falem, não, você tem que ter compromisso, tem que participar disso, mas talvez ela não foi ainda, né? E aí a gente percebe a fala lá da liderança da igreja em si, não foi de forma específica para ela. Então talvez ela não tenha conseguido achar, né, estar bem nesta igreja. Ela voltou, gente. Ela tá de volta. Pesquisa 93. De volta, a doce voz de Marcela Bastos. Pois é, Cid. Eu ia lembrar da voz do além, mas faz tanto tempo que não conta mais, né? Favor. Que, aliás, é uma coisa maravilhosa de se perceber, né? Na época que Marcela passou aquela dificuldade tremenda, o médico deu muito pouca chance de que de repente houvesse uma recuperação. A Marcela tá aqui, ó, fazendo maior bagunça. Ela tá pior do que antes, inclusive. Já outras pessoas que, infelizmente... Linda. Tá mais bonita.
É mesmo? Sabe, o perfume do Senhor tem sido colocado na vida dela. É mesmo? Eu acho ela super bonita. Nisso é minha amiga, Nisso. Contar, viu? Entendeu? Saber quando é que Você Silvio não vai acha, mandar você pro... como homem, você não sabe admirar uma mulher bonita? Sim, claro, sei. Ah, então, muito obrigada. Meu pai, vamos lá, vamos então. É que pessoas que passaram uma dificuldade igual a da Marcela, ou até não tão grave quanto a dela, infelizmente ainda não se recuperaram. E Marcela, para honra e glória do nome do Senhor, tá aqui, como eu disse, pior do que antes. Ela é o plano vivo do amor de Deus. Amém. E a razão dos cabelos brancos do pastor Carlos, né? Não, isso aí não. Ah, não? Não. Aquilo é genética já, Não, né? Mas é bonito aqui, não. Muito bem. Marcela Bastos, vamos nos ater à pesquisa. Não, vem com esse papo, não, teu pai é mais velho do que eu, tá? Eu já tô com mais cabelo branco do que ele. A idade do cabelo branco. Tá não, filho. Tá com mais agora aí. É, porque ele tem cabelo, né, Marcela? É o que você tá querendo dizer. Você e reverendo Edson estão nesse negócio hoje. Pesquisa. Vamos pra pesquisa. Nos atemos à matéria. Você conhece aí filhos que sofrem porque os pais não aceitam que eles frequentem uma igreja diferente da deles? Aumentou aqui, viu? Foi pra 39% dos ouvintes que conhecem, sim. Pois é. Gente que tá sofrendo com isso. Aqui na internet, 57% conhecem. Vamos aos nossos prêmios Bora então, lá. Cid. A Sandra de Souza, lá de Realengo, telefone 8513, final 51, participou da pesquisa e está levando para casa o CD Seja Adorado, do Ministério Sarando a Terra Ferida. Já a Mônica Maier, da Tijuca, telefone 9259, final 69, também participou da pesquisa, só que ela leva o DVD Advogado Fiel, da Bruninha Carla. Maravilhoso. E a vencedora aí do Facebook foi a Rose Gomes, de São Gonçalo. Fatura o CD Milagres da Adoração, da Leinha Mendonça. Mas a minha voz... Tá bacana, Marcela. Tá mais rouca. Tá rouquinha hoje, né? Tá bacana, mas tá legal, tá? Tá tudo bem, tá bacana. Gente, meu irmão desistiu de viver, viu? Meu irmão desistiu de viver, ele desistiu de ser feliz. Você sabe, ele conheceu uma moça na igreja, aí acabou realizando o sonho de casar, né? Só que o sonho virou um pesadelo. Ela, a esposa, se desviou e não permitia que ele fosse aos cultos. As brigas se tornaram constantes, eles acabaram se separando. Hoje meu irmão também está fora da igreja. É muito infeliz. Já me confessou, inclusive, que tem vontade até mesmo de tirar a própria vida. O cara quer se suicidar. E só não faz isso porque ele não tem coragem. Como ajudar alguém que perdeu a vontade de viver? O que fazer para que as decepções e desilusões não arranquem de nós a beleza da vida? Como enxergar Deus no meio do turbilhão, no meio do caos de problemas da vida, hein? Este e outros assuntos amanhã, gente, a partir das... Deixa eu contar, né? O cara trabalha 18 anos na rádio, na hora de falar o cara vai e tropeça na própria língua. A partir das 9 da manhã. Vamos lá. Das 11. Eu vou começar de novo. Este e outros assuntos amanhã, a partir das 11 horas da manhã, mais uma super edição do nosso Debate 93. E nós agradecemos muito aqui aos nossos ouvintes pelos carinhosos depoimentos. Não dá para responder a todo mundo de jeito nenhum, ainda mais a quantidade de depoimentos que o pessoal coloca no Facebook. Misericórdia, gente. Pega mais leve comigo, eu sou neném ainda. Que coisa. Jesus, pois é, mas agradecemos muito a presença também dos nossos debatedores. Pastor Valino, obrigado pela sua presença, amigão, Deus abençoe. Obrigado, digo eu. Quero mandar um abraço para minha família querida, Leia, Lívia, Lavínia e Pedro Lucas. Também a Primeira Igreja Batista em Itaipu. A nossa juventude que essa semana está realizando o seu 9º congresso ou encontro de jovens e adolescentes, tem sido bênção. Então que Deus abençoe os jovens. Um abraço também para o Wilson Selma, nosso amigo, e aos pastores de Batista Fluminense. Estão em reunião lá em São Francisco de Itabapoana durante a Convenção Batista Fluminense. Deus abençoe nossos queridos e colegas pastores. Maravilha. Reverendo Edson Nascimento, obrigado pela presença, amigo. Eu não liguei o microfone. Bom, eu que agradeço. Isso é culpa da Marcela. Eu que agradeço, Cid. É um prazer muito grande estar aqui. Eu gostaria de mandar um abraço muito especial ao presbítero Rui, né, e Sandra, sua esposa, que estão atentos. O presbítero Rui está de molho aí. Deus colocou ele de molho para descansar um pouco. Deus deu uma travada nele. Está em casa. E eu gostaria também de mandar um abraço especial para todo o povo de Maria da Graça e minha querida esposa, Sônia. Tá vendo? O momento. Por favor, pastor, continue. Continue. A minha querida esposa, Sônia.
amo você. Que é isso? É um dueto. Nice Figueiredo, obrigado pela sua presença, querido. Deus abençoe. Cid, querido, muito obrigado por estar aqui. Eu queria agradecer, claro, e mandar aqueles beijinhos especiais. Eu queria mandar um beijinho muito especial pro Marquinhos, lá da Igreja Batista 15 de Mesquita, que faz um trabalho maravilhoso com crianças ali da comunidade, ensinando futebol, numa quadra que ainda é muito precária, mas que eu sei que o Senhor vai colocar a mão forte e poderosa sobre aquele lugar. Pro Cláudio Vieira, que esteve com a gente lá no Kuwait, está aqui no Brasil e faz um trabalho magistral com os adolescentes, com crianças, pregando a palavra do Senhor. Para a Leda, lá da PIB do Recreio, para Naná, para Bernadette, para Nercília, para todas aquelas mulheres poderosas, lindas e maravilhosas da minha PIB do Recreio. Eu amo muito vocês. E, claro, pro meu grande amor, pro meu marido, do Willi, que está aqui comigo, e eu louvo a Deus. Tá aqui não, ele foi lá para baixo. Ele agora foi lá porque o carro está mal estacionado, então ele foi lá embaixo. Mas pedindo a Deus que possa continuar a colocar a mão forte e poderosa sobre o trabalho que ele tem feito lá no América, porque precisa muitíssimo da mão poderosa do Senhor naquele lugar. Trocar a figura, né? Diga-se de passagem. Muito bem, gente. Queria pedir, por favor, ao reverendo Edson, nos leve a Deus em oração hoje. A gente encerra assim o nosso debate. Daqui a pouquinho ela chega, a poderosa, gigantesca Rosane Félix, e a gente começa já o nosso pedido tocou. Aliás, colocando também em oração o nome da senhora Maria Aparecida, lá de Vila de Cava, que está internada e passando uma dificuldade muito grande. Por favor. Deus eterno, Deus criador dos céus e da terra, Deus que conhece cada um de nós, Deus que é o Senhor da igreja. Nós, Senhor, estamos aqui e queremos te pedir, Senhor, as tuas bênçãos sobre a Maria de Carmo, Senhor, que tu esteja abençoando, sustentando, curando, restabelecendo, Senhor. Nós queremos suplicar também as tuas bênçãos, Senhor, sobre todo o povo de Deus, Senhor, sobre aquelas pessoas que vivem, Senhor, em meio a conflito, Senhor, de pais com relações aos filhos, Senhor, sobre esta nossa ouvinte que está vivendo um momento difícil na sua vida, de indecisão, que tu, Senhor, a abençoe, e nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.